Naquela noite de consoada, toda a família do meu marido dormia em quartos confortáveis, aquecidos por aquecedores e lareiras, enquanto eu, a nora que há 5 anos o servia, fui mandada dormir na arrecadação das traseiras. Um anexo apertado, cheio de caixotes velhos e pó. Apenas porque eu era considerada a nora pobre que vivia à custa deles. Chorei em silêncio naquela noite de Natal, agarrada a um chale velho e puído que pertencera à minha mãe. E o que mais doeu foi que o meu marido ficou simplesmente calado. Mas, na manhã seguinte, todos entraram em pânico porque um luxuoso carro preto parou mesmo em frente à casa. Depois, um homem de fato e gravata saiu e chamou-me com o maior dos respeitos. Menina, procuramo-la há muito tempo, e a partir desse segundo, a família que na noite anterior me humilhara começou a tremer de medo. Olá a todos. Antes de esta história começar, não se esqueçam de deixar um gosto e de subscrever o canal. Que todos os que carregarem no botão de subscrever vejam a sua vida abençoada, tenham muita saúde, muitos anos de vida e que as suas famílias sejam afastadas da tristeza e preenchidas com felicidade. Amém. Agora, escrevam nos comentários de que cidade estão a assistir e digam-me, se fossem tratados como eu fui, continuariam a aguentar tudo por causa do casamento? O Natal que me fez chorar. O Natal daquele ano devia ter sido o dia mais feliz. O dia em que a família se reúne, o dia em que todos perdoam e confraternizam. Um dia cheio de bacalhau cozido, rabanadas e o som das conversas à lareira que nos aquecem a alma. Mas, para mim, o Natal tornou-se o início da ferida mais dolorosa da minha vida. Nessa manhã, acordei mais cedo do que toda a gente. Às 4 da manhã, o meu corpo já estava na cozinha da minha sogra, a picar cebola, a fritar rabanadas, a preparar as filhoses e a tratar do polvo. As minhas mãos ardiam com os salpicos de óleo a ferver, mas continuei calada, porque, como sempre, tentava ser a nora perfeita. Embora, na verdade, já estivesse muito cansada. Desde que casei, há 5 anos, nunca fui verdadeiramente considerada parte da família naquela casa. Era vista apenas como a rapariga pobre que teve a sorte de casar com o filho deles. A minha sogra dizia frequentemente, de forma cínica, se não fosse pelo meu filho, a tua vida nunca seria assim. E cada vez que ouvia aquilo, eu apenas dava um pequeno sorriso enquanto continha a dor no peito, porque eu amava o meu marido. Pensava que, enquanto tivesse paciência, um dia as coisas mudariam, mas enganei-me. O Natal daquele ano foi a prova de que, por muito que eu me esforçasse, aos olhos deles eu seria sempre uma nora de segunda classe. A manhã foi ficando mais agitada. A família alargada começou a chegar. O som das crianças a correr enchia a casa. Ouviam-se gargalhadas por todo o lado. Enquanto isso, eu andava num vai-vem da cozinha para a sala de jantar a levar travessas de comida. Eu ainda nem tinha tido tempo de comer nada desde o amanhecer. De repente, uma das primas do meu marido disse, com um risinho trocista, a Leonor tem mesmo jeito para ser empregada de tasca. Várias pessoas riram-se de imediato, e o que mais me magoou foi que a minha sogra também deu um sorriso de aprovação ao ouvir aquilo. As minhas lágrimas quase caíram, mas baixei a cabeça apressadamente, fingindo estar muito ocupada a arrumar os pratos. Como já estava demasiado habituada a ser humilhada, continuei a caminhar para a cozinha, a conter o aperto no peito. E ali, finalmente, chorei em silêncio. Agarrei-me com força ao rebordo do lava-loiças, respirando fundo. Por quê? Nesta casa, sentia-me sempre tão pequena. Por que é que nada do que eu fizesse era suficiente? Eu até abdiquei do meu subsídio de Natal para comprar presentes finos para a família dele. Ajudei a cozinhar desde a madrugada. Servi todos os convidados, mas continuavam a tratar-me como uma estranha. De repente, a voz da minha sogra soou atrás de mim. Estás aí parada a fazer o quê? Despacha-te a lavar a louça. Limpei rapidamente as lágrimas e assenti. Sim, dona Fátima. E como sempre, voltei a calar-me. Ao almoço do dia de Natal, toda a família se reuniu na sala principal para comerem juntos. A mesa estava cheia de comida maravilhosa. Todos riam felizes. Eu continuava a andar de um lado para o outro, a servir bebidas e a repor as travessas. Até que, finalmente, me sentei um pouco
porque as minhas pernas já não aguentavam. Mas, poucos segundos depois de me sentar, a minha sogra disse, bem alto, trabalhou um bocadinho e já está cansada. Fez-se um breve silêncio. Depois, ela continuou, rindo-se ligeiramente. É normal. As pessoas da classe baixa não estão habituadas a lidar com as grandezas. A sala ficou num silêncio sepulcral. Algumas pessoas deram sorrisos constrangidos, mas ninguém me defendeu. Olhei lentamente para o meu marido, o Tiago, e, como era habitual, ele ficou apenas calado, a mexer no telemóvel. O meu peito doeu ainda mais, porque, na verdade, eu nem esperava que a restante família me defendesse. Eu só queria que o meu marido se erguesse do meu lado, nem que fosse uma única vez. Mas ele nunca o fazia. As lágrimas começaram a acumular-se nos meus olhos novamente. Levantei-me à pressa e voltei para a cozinha antes que o meu choro rebentasse à frente de todos. E enquanto lavava a louça sozinha, ouvia as gargalhadas deles vindas da sala. Eu estava ali, na cozinha, como uma criada. Naquele Natal, pela primeira vez, senti verdadeiramente que não tinha lugar na casa do meu próprio marido. A noite começou a cair, e os familiares que vinham de outras cidades começaram a preparar-se para dormir. Fizeram-se camas improvisadas, os quartos começaram a ser distribuídos, e foi aí que descobri que, naquela noite, seria humilhada de forma ainda mais profunda, porque a minha sogra já tinha preparado um sítio especial para mim, na arrecadação das traseiras. Todos os quartos estavam ocupados. Eu fui mandada dormir na arrecadação. Naquela noite, a casa da minha sogra estava completamente cheia. Os familiares do norte e do sul vieram todos. As crianças dormiam alinhadas na sala de estar. As gargalhadas e as conversas ouviram-se pela noite dentro. Enquanto isso, eu continuava de pé na cozinha a arrumar a louça sozinha. As minhas mãos doíam, as minhas costas latejavam. Mas ninguém perguntou se eu já tinha jantado, porque, naquela casa, eu só existia para servir, não para ser respeitada. Eram quase 23h quando finalmente o trabalho acabou. Limpei as mãos molhadas e respirei fundo. Estava exausta. Só queria tomar um duche quente e dormir um pouco. Mas quando entrei na sala, todos os sofás e colchões estavam ocupados. As portas dos quartos estavam fechadas. As crianças dormiam profundamente, enquanto alguns familiares ainda bebiam vinho do Porto e conversavam animadamente. Fiquei ali, parada, confusa, a segurar na minha pequena mala. Depois, perguntei baixinho ao meu marido, onde é que nós vamos dormir? Ele olhou para mim de relance e disse com naturalidade, espera um bocado. Assenti ligeiramente. Apesar de, não sei porquê, o meu coração ter começado a apertar. Poucos minutos depois, a minha sogra apareceu com uma almofada fina e um cobertor velho e puído. Atirou-os para o chão perto dos meus pés e disse num tom frio, vais dormir lá atrás. Fiquei paralisada. Lá atrás? Ela assentiu. Na arrecadação. O meu peito ficou instantaneamente vazio. Olhei para ela incrédula. Pensei que tinha ouvido mal, mas não. Ela estava mesmo a mandar-me dormir na arrecadação das traseiras da casa. O sítio onde guardavam caixotes velhos, cadeiras partidas e ferramentas enferrujadas. Olhei rapidamente para o meu marido. Desejei com todas as minhas forças que, por uma vez, ele dissesse, não é preciso, mãe. Eu e a minha mulher dormimos num hotel, ou, pelo menos, se opusesse àquela decisão. Mas não. Em vez disso, ele disse em voz baixa, pronto, não faz mal, é só por uma noite. Aquelas palavras queimaram-me os olhos no mesmo instante, porque, mais uma vez, era a mim que pediam para ceder. Olhei para ele a conter as lágrimas. Tiago, a arrecadação está suja. O meu marido suspirou e murmurou, para que os outros não ouvissem. Vá lá, não faças fita agora. Aquela frase despedaçou o meu coração naquela noite, porque, aparentemente, manter o ambiente festivo do Natal era mais importante do que a minha dignidade. A minha sogra interveio num tom cínico. Se não queres, podes ir dormir para a rua. Alguns familiares que estavam a ouvir começaram a olhar de lado para mim. Uns fingiam não ver, outros sorriam de forma trocista, e eu senti-me verdadeiramente envergonhada. Acabei por apanhar a almofada fina do chão, de cabeça baixa, porque sabia que se começasse a chorar ali, iam dizer que eu era uma dramática.
Caminhei lentamente até a arrecadação nas traseiras, e quando abri a porta, o cheiro a mofo e a pó invadiu-me as narinas. O espaço era minúsculo e abafado. A luz era fraca. Havia pilhas de caixas por todo o lado, até o chão de cimento estava sujo. As minhas lágrimas caíram de imediato, porque eu realmente não esperava ser tratada assim na noite de Natal. Pousei a almofada devagar e sentei-me no chão. As minhas mãos tremiam. Tinha uma falta de ar terrível no peito. Lá fora, o som das gargalhadas da família continuava a ouvir-se perfeitamente. Enquanto eu estava ali, sentada no chão de uma arrecadação, como lixo deitado fora, abracei os joelhos enquanto chorava baixinho. O chile velho da minha mãe, que eu tinha trazido para me proteger do frio, estava ao meu lado. Naquela noite, senti-me tão, mas tão minúscula. Comecei a perguntar a mim mesma, por que motivo eu ainda continuava neste casamento? Porque, a cada dia que passava, eu perdia um pouco mais do meu amor próprio. De repente, a porta da arrecadação abriu-se um pouco. Limpei as lágrimas à pressa. Pensei que o meu marido tinha vindo buscar-me, mas era a minha sogra. Ela ficou parada à porta, de braços cruzados, e disse friamente, "Amanhã, acorda cedo." Fez-se um pequeno silêncio. "E vê lá se não deixas os convidados verem a cozinha desarrumada." Mal ela virou costas, as lágrimas voltaram a cair. Porque mesmo à noite, quando me tratavam daquela maneira, eu continuava a ser vista como a criada da casa. Acabei por me deitar no chão frio da arrecadação, agarrada à almofada fina. E enquanto as lágrimas continuavam a cair no escuro, eu não fazia ideia de que naquela madrugada um telefonema misterioso iria acontecer e mudar toda a minha vida na manhã seguinte. O meu marido ficou calado. Naquela noite, estava deitada sozinha no chão, abraçada à almofada fina. A pequena lâmpada por cima da minha cabeça piscava, fraca. O ar abafado, misturado com o cheiro a pó, sufocava-me cada vez mais o peito. E lá fora, ainda conseguia ouvir a família do meu marido a rir. Eles riam, contavam anedotas, enquanto eu chorava sozinha na arrecadação, como alguém que não existisse. As lágrimas não paravam de cair, sem fazer som. Porque, para ser honesta, eu estava demasiado cansada para sentir raiva. Estava apenas triste, muito triste. Olhava para o teto cheio de teias de aranha, a tentar acalmar-me. Mas quanto mais tentava ser forte, mais me doía. Porque não parava de pensar, será que não sou assim tão importante para o meu marido? Se ele quisesse, podia ter me defendido. Se ele se importasse, não me deixaria dormir num sítio assim. Mas a realidade é que ele escolheu o silêncio, e o seu silêncio era sempre a minha maior ferida. De repente, a porta abriu-se devagar. Voltei a limpar as lágrimas à pressa. E quando vi o meu marido a entrar, o meu coração ainda teve um pingo de esperança. Esperei que ele viesse para me levar para outro lado. Esperei que ele tivesse percebido que me tinha magoado. Esperei que, nem que fosse uma vez, ele me escolhesse a mim. Mas essa esperança foi destruída segundos depois, quando ele ficou à porta e murmurou, "Vá, dorme lá." O meu peito doeu ainda mais. Olhei para ele a conter o choro. "Tiago, não estou confortável aqui." Silêncio. Depois continuei, com a voz a tremer. "Sinto-me como um cão abandonado." O meu marido deu um longo suspiro, e a resposta que se seguiu fez o meu mundo ruir naquela noite. "Tens de compreender a situação, Leonor." As lágrimas voltaram a cair, porque mais uma vez era a mim que pediam compreensão. A mim que pediam para ceder. A mim que pediam para me calar. Dei uma pequena risada amarga no meio do choro. Tem piada. Tratam-me assim, e sou eu que tenho de compreender. Olhei para ele durante muito tempo. Depois, perguntei num sussurro, se eu fosse realmente da tua família. A minha voz começou a falhar de novo. Não me deixavas dormir numa arrecadação. O Tiago pareceu logo muito desconfortável. Desviou o olhar e coçou a nuca. "Pronto, não faças uma tempestade num copo de água." Aquela frase quebrou algo dentro de mim, porque afinal a minha dignidade era considerada uma tempestade num copo de água. Baixei a cabeça, a chorar baixinho, enquanto o meu marido ficava ali, em silêncio, e pela primeira vez senti que ele era um completo estranho. Ganhei coragem e perguntei de repente, "Tiago, tens vergonha de ter uma mulher como eu?" Ele olhou rapidamente para mim.
O rosto dele demonstrava choque pela pergunta, mas ele não respondeu logo, e esse silêncio foi suficientemente doloroso para mim. As lágrimas escorriam com mais força, porque, por vezes, a resposta mais sincera vem mesmo do silêncio. Alguns segundos depois, ele acabou por dizer baixinho: "Não é nada disso", mas a voz soou fraca, pouco convincente. Virei o rosto para o lado e tapei a boca com a mão para não me ouvirem chorar, porque naquela noite senti-me mesmo a pessoa mais insignificante do mundo. Eu não era uma esposa, não era uma companheira para a vida. Era só uma mulher a quem pediam constantemente para aguentar as pontas, enquanto lhe partiam o coração um bocado de cada vez. Subitamente, ouviu-se a voz da minha sogra lá de fora: "Filho, anda a dormir. Amanhã é dia de Natal." O Tiago virou rapidamente a cabeça para a porta e, antes de sair, murmurou: "Amanhã não fiques com essa cara de amuada." Olhei fixamente para o chão vazio quando ele saiu, porque mesmo depois de me ver a chorar numa arrecadação, a única coisa com que ele se preocupava era que eu não estragasse o ambiente familiar. Não se importava com a minha dor, nem com a minha dignidade, nem com as minhas lágrimas. Naquela noite, apercebi-me de uma coisa: às vezes, podemos viver na mesma casa que alguém e continuar a sentirmos-nos completamente sozinhos. Abracei o meu Shaile velho e chorei até adormecer. E algumas horas mais tarde, mesmo quando toda a casa estava num sono profundo, o meu telemóvel tocou de repente, de um número que eu não conhecia. Eu que fora humilhada perante a família inteira. À meio da noite, acordei com o telemóvel a tocar. A arrecadação continuava escura e o frio de dezembro entranhava-se-me nos ossos. Procurei o telemóvel às apalpadelas. Número desconhecido. Hesitei em atender, porque já passava da meia-noite. Mas, não sei porquê, sentia uma inquietação no coração. Carreguei devagar no botão verde. "Estou?" Uma voz de homem do outro lado soou grave e muito formal. "Peço imensa desculpa. É deste número que fala A." A frase foi cortada porque se ouviu, de repente, muito barulho vindo da casa. Olhei de imediato para a porta da arrecadação. Ouvi a voz da minha sogra a chamar o meu nome aos gritos: "Levanta-te depressa, não fiques aí a dormir a manhã toda." Entrei logo em pânico. "Desculpe, eu depois ligo", e desliguei a chamada imediatamente. Para ser sincera, nem tive tempo de pensar naquele telefonema misterioso, porque a manhã de Natal já tinha começado. E, como sempre, voltei a ser a pessoa com mais trabalho naquela casa. Lavei a cara a correr e fui para a cozinha. E, tal como imaginava, a minha sogra mandou logo uma boca assim que me viu. Mesmo a dormir na arrecadação, ainda custa a levantar. Alguns familiares que já estavam sentados à mesa a tomar o pequeno almoço riram-se baixinho. Eu fiquei apenas calada, de cabeça baixa, embora o peito me doce terrivelmente. Porque, mesmo depois de ser tratada como um cão abandonado, a culpa ainda era minha. A manhã foi ficando mais movimentada. Toda a gente se preparava para o almoço. As crianças vestiam roupas novas. Os familiares tiravam fotografias juntos. Enquanto eu continuava na cozinha, a fritar os últimos salgados, a tentar ignorar a fome que sentia. Ainda nem sequer tinha tido tempo para tomar banho. De repente, uma das primas do meu marido entrou na cozinha e olhou para a minha roupa de cima a baixo e disse, com um risinho sarcástico: "Ai, meu Deus, a tua roupa de Natal é só isso?" Olhei instintivamente para baixo, para o meu vestido simples de lã. Aquele vestido não era caro, de facto. Tinha-o comprado depois de juntar dinheiro durante meses. E, na verdade, eu gostava muito dele. Mas, nesta casa, tudo o que eu vestia era considerado medíocre. A prima voltou a falar, com um sorriso maldoso: "Não admira que te mandem dormir na arrecadação." Mas algumas pessoas riram-se, e o que mais me rasgou a alma foi que a minha sogra não os repreendeu. Em vez disso, acrescentou: "É o que dá a colhermos gente pobrezinha na nossa família." As lágrimas voltaram a subir aos olhos. A minha mão tremia enquanto segurava na escumadeira. Senti que o meu orgulho estava a ser pisoteado sem dó nem piedade naquela manhã. Olhei de relance para o Tiago, que estava sentado na sala de jantar. Esperei mais uma vez. Esperei que ele me defendesse. Mas não. Ele fingiu que estava muito concentrado a olhar para o telemóvel.
O meu peito esvaziou-se completamente. Ali percebi que estava, de facto, absolutamente sozinha. Umas horas mais tarde, o grande almoço de Natal começou. A mesa enorme estava cheia de iguarias deliciosas. Toda a gente se sentou, conversando e rindo, e como sempre, eu andava num vai-vem para trazer as bebidas. Quando finalmente me sentei na ponta da mesa, a minha sogra disse, em bom som: "Quem serve a mesa não precisa de comer com tanta pressa." Fez-se um silêncio embaraçoso. Depois ela continuou com um sorriso cínico: "Os convidados têm prioridade." Aquela frase cravou-se no meu peito. Ficou muito claro que eu não era a família ali. Era apenas a pessoa que lhes servia a comida. A minha mão largou o garfo devagar, porque perdi completamente o apetite. E no segundo a seguir, uma das tias sussurrou alto o suficiente para eu ouvir: "Até dá pena. Casou para uma família rica, mas continua a parecer a mulher há dias." Uma lágrima caiu diretamente no meu prato. Levantei-me a correr antes que alguém me visse a chorar a sério e caminhei rapidamente para as traseiras da casa. Assim que cheguei perto da arrecadação, desabei num pranto incontrolável. Tapei a boca com as mãos, encostada à parede fria, porque, pela primeira vez na minha vida, senti que não aguentava mais. Estava cansada de ser humilhada, cansada de ser rebaixada, cansada de fingir que era forte, e enquanto chorava sozinha naquela manhã de Natal, eu nem imaginava que, poucas horas depois, um carro preto luxuoso iria parar em frente à casa e fazer com que toda aquela família que se tinha rido de mim ficasse a tremer de medo. Chorei sozinha junto à arrecadação. Sentada no chão, encostada à parede, chorava sem fazer barulho. As mãos cobriam minha boca para que os soluços não chegassem à frente da casa, porque eu sabia que se me vissem a chorar, iriam apenas dizer que eu era demasiado sensível. As lágrimas não paravam de molhar o chale da minha mãe, que eu ainda apertava contra mim. E, naquela manhã de Natal, pela primeira vez, quis fugir daquela casa para sempre. Não porque estivesse farta de trabalhar, nem por ter dormido na arrecadação, mas porque estava farta de ser tratada como um ser humano sem dignidade. Olhei para a porta da arrecadação, onde tinha passado a noite. Os caixotes cheios de lixo continuavam lá dentro. A almofada velha e fina continuava deitada no chão. E cada vez que olhava para ela, o meu coração sofria ainda mais. Porque, na noite anterior, enquanto toda a família dormia no quentinho, eu chorava sozinha naquele buraco, como se fosse um monstro escondido. De repente, ouviram-se mais gargalhadas vindas da sala. Estavam a tirar a fotografia de família. Conseguia ouvir a voz da minha sogra a gritar: "Cheguem-se todos mais para o meio, sorriam." As minhas lágrimas voltaram a escorrer. Naquela fotografia de família, eu nem sequer fui chamada. Não era considerada importante. Baixei a cabeça e abracei os joelhos. Comecei genuinamente a questionar tudo. Por que é que eu continuava ali? Por que é que me forçava a viver num lugar que me esmagava a alma todos os dias? Seria por amor ou porque tinha demasiado medo de começar a minha vida sozinha? O choro tornou-se mais forte, porque a verdade é que sempre fui de ceder com facilidade. Tinha tanto medo de destruir o meu casamento que me esqueci de proteger o meu amor próprio. De repente, ouvi passos a aproximarem-se. Limpei as lágrimas à pressa. Pensei que era o meu marido, mas afinal era o meu cunhado. Parou à minha frente, de braços cruzados. Disse num tom de gozo: "Estás aí a chorar pelos cantos por quê?" Virei a cara para o lado. "Não é nada." Mas ele continuou, num tom ainda mais trocista: "És mesmo picuinhas. Só dormiste uma noite ali e já estás a chorar." Aquilo sufocou-me ainda mais. A minha dor estava a ser tratada como se fosse uma anedota. Trinquei o lábio com força para não lhe responder, porque sabia que se me chateasse, seria eu a acusada de estragar a paz do dia de Natal. O meu cunhado acabou por virar costas, rindo-se sozinho. Assim que ele desapareceu, escondi o rosto nas mãos e chorei ainda mais alto, porque me sentia mais sozinha do que nunca. Minutos depois, o meu telemóvel voltou a vibrar. Era o mesmo número da noite anterior. Franzi a testa e limpei os olhos molhados. Não sei porquê, senti um arrepio na espinha. Atendi a chamada muito devagar. "Estou?" A voz masculina do outro lado soou mais uma vez formal e extremamente calma. "Peço desculpa por a incomodar."
Fez-se um segundo de silêncio. Encontra-se neste momento na residência da família do seu marido? Fiquei petrificada. O meu coração começou a bater descompassado. Não conhecia de todo aquela voz. Respondi baixinho. Sim, o homem declarou imediatamente. Muito bem, iremos aí esta manhã. Fiquei completamente confusa. Ir aí? Quem? Mas a frase que o homem disse a seguir gelou-me até aos ossos. Procuramo-la há muito tempo, menina. As minhas lágrimas pararam de imediato. Aquela frase parecia tão irreal, tão misteriosa. Levantei-me devagar, agarrando o telemóvel com força. Desculpe, mas quem fala? E a resposta dele tirou-me a respiração. Sou o representante legal da família do seu pai. Fiquei paralisada da cabeça aos pés. As minhas mãos começaram a tremer violentamente. A palavra pai remetia para um passado que há anos não era mencionado na minha vida. Pai. Eu quase me esquecera de como era ouvir aquela palavra. Cresci sem ele. Engoli em seco, com enorme dificuldade. Desculpe, mas não estou a perceber. O homem voltou a falar, muito calmo. Por favor, aguarde por nós. Há coisas que precisa de saber com urgência. E a chamada desligou-se. Fiquei ali, imóvel, com a respiração ofegante. Tinha a mente em branco. O meu peito batia tão forte que doía, porque eu não fazia a mínima ideia do que estava prestes a acontecer. Poucos minutos depois, o som de uma buzina grave à frente da casa fez com que toda a família do meu marido ficasse em sobressalto. Um telefonema misterioso à meio da noite. A buzina de um carro no exterior fez toda a gente olhar. Eu, que continuava perto da arrecadação, gelei. A verdade é que ainda tentava processar a chamada que acabara de receber. Procuramo-la há muito tempo. A frase ecoava na minha cabeça sem parar. O meu coração estava num turbilhão. A mão que segurava o telemóvel continuava a tremer. Enquanto isso, na sala da frente, comecei a ouvir a família do Tiago a fazer um alarido enorme de curiosidade. De quem é aquele carro? Bolas, que máquina luxuosa. Fui caminhando devagar para a parte da frente da casa e, ao espreitar pelo portão, fiquei sem fôlego. Um carro comprido, de cor preta e extremamente luxuoso, parou exatamente em frente à casa da minha sogra. Parecia o tipo de viatura em que viajam os ministros ou grandes empresários. Alguns vizinhos começaram a vir às janelas, curiosos. Umas crianças aproximaram-se, fascinadas. Já a família do meu marido estava num completo alvoroço. A minha sogra tratou de compor rapidamente o vestido. O meu cunhado ajeitou o cabelo num instante. E, o que era mais irônico, as mesmas pessoas que momentos antes se riam de mim tentavam agora adivinhar que visita ilustre seria aquela. Fiquei cá atrás, parada, ainda muito confusa, porque, bem no fundo, pressentia que tudo aquilo tinha algo a ver comigo. A porta do carro abriu-se finalmente, e um homem de cerca de 50 anos, num fato escuro impecável e de semblante sério, saiu para a rua. Tinha um aspecto incrivelmente distinto, um olhar sereno, mas muito autoritário. Todos se calaram instantaneamente a olhar para ele. O homem ficou parado por instantes, observando a fachada da casa. Depois, os seus olhos fixaram-se diretamente em mim. O meu peito palpitou descontroladamente, porque a expressão dele mudou no mesmo segundo, como se finalmente tivesse encontrado alguém que procurava há uma eternidade. Começou a caminhar na minha direção. Toda a família, instintivamente, abriu-lhe alas. E quando ele parou diante de mim, notei que tinha os olhos marejados de lágrimas. Segundos depois, o homem fez uma ligeira vénia, cheia de respeito, e as palavras que saíram da boca dele silenciaram a casa por completo. Finalmente encontramo-la, menina. Todos ficaram estáticos. Eu própria não consegui dizer uma única palavra, porque não conseguia compreender o que se estava a passar. A minha sogra intrometeu-se, transparecendo confusão. Peço desculpa, mas o senhor procura quem? O homem continuou a olhar para mim e respondeu calmamente. Viemos buscá-la, a ela. Silêncio absoluto. Alguns membros da família começaram a olhar uns para os outros, enquanto eu continuava rígida como uma pedra, de coração aos saltos. Ganhei finalmente coragem para perguntar, num fio de voz. Desculpe, acho que se enganou na pessoa. O homem abanou a cabeça de imediato, sempre respeitoso. Não, menina. Depois, tirou uma pasta de couro da sua mala. Abriu-a cuidadosamente
e quando me mostrou uma fotografia antiga, senti as minhas pernas fraquejarem. Naquela foto estava o rosto da minha mãe e de um homem que me vinha à memória de forma muito vaga, lá dos tempos de infância. O meu pai. As lágrimas vieram-me aos olhos de novo. As mãos tremeram-me ao receber a fotografia, porque eu já mal me lembrava do rosto dele. O homem de fato disse num tom suave: "Eu trabalho para o seu pai, o Sr. Henrique." Toda a família à minha volta ficou em choque, de olhos arregalados. Eu própria fiquei sem fôlego por uns instantes, porque o meu pai tinha desaparecido da minha vida há demasiado tempo. Desde criança que vivia apenas com a minha mãe. E antes de ela falecer, nunca falou muito sobre o meu pai. Olhei para o advogado, de olhos cheios de lágrimas. "O meu pai?" O homem assentiu e respondeu num tom reverente: "Sim, o Sr. Henrique procurou-a durante muito tempo." Desatei a chorar, porque durante todos aqueles anos pensei sempre que tinha sido abandonada. Achava que não era desejada, mas agora tudo me parecia tão confuso. De repente, a minha sogra aproximou-se rapidamente. O rosto dela tinha mudado da noite para o dia, num sorriso extremamente falso e doce, totalmente diferente do que fora de manhã. "Ai, valha-me Deus!" riu-se, muito nervosa. "Mas por que é que estamos aqui na rua a conversar? Entre, por favor, entre." Olhei para ela muito devagar e, com toda a honestidade, senti um desgosto amargo no peito ao ver aquela transformação. A mulher que me tinha mandado dormir na arrecadação na véspera de Natal estava agora a sorrir para mim como se fôssemos as melhores amigas. O meu marido continuava calado, com uma expressão de puro pânico. Pela primeira vez na vida, via o Tiago completamente desnorteado e a perder o controle da situação. O Dr. Silva, o advogado, voltou a falar-me. "Menina, há muita coisa que precisamos de lhe explicar." Fez uma pausa e acrescentou: "A sua vida até agora não tem sido o que a menina julgava." E essa última frase deixou toda a família do meu marido subitamente pálida. O ambiente à frente da casa tinha virado do avesso. Minutos antes, eu era a nora humilhada, aquela que merecia a arrecadação. Mas agora olhavam para mim com caras de terror e confusão. Eu continuava especada, a segurar aquela fotografia antiga nas mãos a tremer. A imagem da minha mãe e daquele homem rico que afirmavam ser o meu pai. As minhas mãos não paravam de tremer. Aquilo parecia um filme. Eu que já mal me atrevia a desejar ter um pai. Cresci só com a minha mãe numa casa humilde. O dinheiro escasseava, às vezes até para comer era difícil. E sempre que eu lhe perguntava pelo meu pai, a minha mãe calava-se e apenas me fazia festas no cabelo. Dizia apenas: "Um dia, filha, um dia vais perceber tudo." E agora que a minha mãe já tinha partido, aparecia do nada um homem a trazer-me o passado que me tinha sido roubado. Voltei a chorar. O advogado olhava para mim com profunda admiração. "Menina, o Sr. Henrique procurou-a incansavelmente por anos." O peito apertou-me dolorosamente, porque aquela revelação virou o meu mundo de pernas para o ar. Eu, que me sentia o lixo da sociedade, afinal era procurada. Engoli em seco e murmurei: "Mas por que só agora?" O Dr. Silva respirou fundo, pesadamente, porque no passado houve um enorme mal-entendido entre os seus pais e, só depois de a sua mãe falecer, é que o seu pai descobriu o seu paradeiro. Chorei ainda mais. Pela primeira vez percebi que a minha vida não era assim tão simples e miserável como eu imaginava. A minha sogra, num ápice, foi buscar uma cadeira da sala de jantar. O seu rosto transbordava um sorriso falso. Nada a ver com as ordens secas e ríspidas de ontem. "Ai, filha, senta-te aqui um bocadinho. Estás de pé há tanto tempo." Olhei bem para a dona Fátima. Sentia um sabor muito amargo na boca. Horas antes, era tratada como um ser inferior. Mas, de repente, um carro caro aparece e tudo muda. O resto da família também se aproximou. As tias que antes diziam que a minha roupa era de pobre, sorriam agora de orelha a orelha. A tal prima que tinha dito que eu parecia uma empregada de tasca atirou: "Ai, Leonor, por que é que nunca nos contaste esse teu segredo?" Quase me ri na cara dela. Tem graça, não tem? Como as pessoas conseguem ser tão hipócritas num segundo? O Tiago continuava no mesmo sítio, petrificado. Estava pálido, a olhar de mim para o advogado sem piscar.
Percebia que ele estava a tentar assimilar a bomba que acabara de cair, pois até hoje também ele achava que eu era apenas uma rapariga sem posses. O Dr. Silva tirou outro documento da pasta, e quando retirou aquelas folhas timbradas, a tensão na sala podia cortar-se a faca. Estas são as declarações legais. Pousou os papéis na mesa de centro. A menina é a herdeira única. Fez-se um silêncio sepulcral na casa inteira. Eu senti o coração parar por um instante. A família do meu marido entreolhou-se, em choque absoluto. A minha sogra chegou a deixar-se cair no sofá, sem força nas pernas. Herdeira, única, o advogado assentiu. O pai biológico da menina é o acionista maioritário de um dos maiores grupos empresariais de Portugal e, nos últimos anos, mobilizou todos os esforços para encontrar a sua filha. As minhas lágrimas começaram a cair de novo. Sinceramente, eu não sabia o que sentir. Estava em choque, triste, revoltada e destroçada. Andava há anos a ser enxovalhada como a pobrezinha que vivia às custas da família do marido, e afinal, nem eu mesma sabia quem era. Uma das tias começou a falar alto, eufórica, pois eu sempre achei que ela tinha feições de gente fina. Baixei a cara, enojada com tamanha falsidade. As mesmas pessoas que se tinham rido da minha aparência, de manhã enchiam-me agora de elogios vazios, como se nunca me tivessem ofendido. O advogado voltou a focar-se em mim. O senhor Henrique deseja vê-la, com a maior urgência. Apertei o tecido do meu vestido com força. O meu coração batia como um tambor. Não fazia a menor ideia de como lidar com toda aquela reviravolta. Foi então que a minha sogra me agarrou no braço com força, e o que ela disse a seguir causou-me um arrepio de frio na espinha. Tu não estás zangada com a tua sogrinha, pois não? Voltei a chorar. Finalmente, a mulher que me humilhara estava cheia de medo de me perder. Menina, o advogado chamou-me. A minha sogra continuava a apertar-me o braço enquanto o caos se instalava na sala. A família estava toda em pânico. As tias faladoras aproximaram-se de mansinho, com sorrisos nervosos. Eu continuava incapacitada de raciocinar. Herdeira única, pai milionário, grandes empresas. Tudo aquilo parecia saído de uma telenovela e muito longe da minha realidade. Eu era só a rapariga que passou a noite do Natal numa arrecadação cheia de pó, mas agora toda aquela gente agia como se eu fosse da realeza. E a verdade é que isso doía profundamente. Percebi na hora que eles não se arrependeram por finalmente verem as minhas qualidades, mas sim porque perceberam que eu tinha dinheiro. O advogado olhou para mim de forma calma. Menina, fez uma pausa. O carro está à sua espera. Eu estava a tremer de nervos. Agora? Ele assentiu com a cabeça. O seu pai anseia muito por este encontro. O meu coração voltou a dar pulos dentro do peito. Até aquele segundo, parecia impossível acreditar que eu tinha um pai. Sentira-me só durante décadas. Cresci sem a proteção paterna, sem um apelido de peso, sem um teto cheio de luxos, e de repente estava ali o passaporte para essa vida que nunca tive. Baixei os olhos para tentar organizar as ideias. Mas antes de conseguir abrir a boca, a minha sogra apertou-me com mais força e disse-me numa voz muito meiga, uma voz que eu jamais ouvira vinda dela. Não tenhas pressa de ir embora, querida. Fiquei rígida. Na noite anterior, a mesma mulher não quis saber do meu frio ou conforto, mas agora estava aterrorizada por me ver partir. Senti vontade de chorar, não por emoção, mas porque finalmente entendi com clareza o quão interesseiros eles eram. O valor deles estava apenas nos números da conta bancária. Uma das tias forçou um sorriso. Pois é, vem almoçar conosco. E os outros fizeram coro. Sim, andamos tão atarefados, nem tivemos tempo para conversar. Olhei-os nos olhos, um por um. Foi a primeira vez que detetei verdadeiro pavor naqueles olhares. O pavor de perceberem que a plebeia que maltrataram, afinal, estava num patamar muito acima do deles. O Tiago mantinha-se imóvel. Parecia que o mundo lhe tinha caído em cima e ele perdera a coisa mais valiosa da vida. Olhei para ele. Os nossos olhares cruzaram-se e finalmente vi no rosto dele o arrependimento que me negou ao longo de 5 anos. Deu um passo à frente, lento, e sussurrou-me. Tu nunca me contaste nada. Dei uma pequena gargalhada amarga, porque a pergunta roçava o ridículo. Eu nem sabia quem era o meu próprio pai.
O que é que querias que eu te contasse? Olhei bem para ele, tentando conter as lágrimas. Eu também acabei de descobrir isto, mas ontem à noite, a minha voz começou a tremer de dor e as lágrimas transbordaram. Vocês mandaram-me ir dormir para a arrecadação, na mesma. A sala emudeceu por completo. Ninguém teve a coragem de me dirigir a palavra, porque ali, naquele exato momento, todos ganharam a plena consciência da atrocidade que tinham cometido. A minha sogra corou de vergonha e baixou a cabeça. O Tiago parecia estar destroçado. Contudo, não senti qualquer prazer ao vê-los assim. As feridas que eles me tinham provocado eram fundas demais para sararem ali. O Dr. Silva, mantendo a sua classe irrepreensível, informou: Menina Leonor, o Sr. Henrique esperou demasiados anos por isto, e a saúde dele não é a melhor. Mais lágrimas caíram-me pelo rosto. Senti o peito a comprimir-se, e por muito que desconhecesse o homem, havia dentro de mim uma necessidade enorme de o conhecer, de saber de onde eu vinha. Acenei a cabeça com firmeza. Eu vou com o Senhor. E foi nesse segundo que o terror tomou conta de todos. A dona Fátima, aos tropeções, disse precipitadamente: Mas voltas mais logo, não é? Olhei para a minha sogra nos olhos durante longos segundos. Nunca a vi com tanto medo de ser abandonada. Respirei fundo e perguntei devagar: Quando eu chorei na arrecadação a noite passada, a sogra não teve medo de me perder? A dona Fátima desfez-se em lágrimas, incapaz de me responder, e toda a família se calou de remorsos. Afastei-me dela devagar e caminhei rumo àquele carro impressionante. O motorista apressou-se a abrir a porta para mim, e os vizinhos na rua cochichavam, incrédulos. A mulher espezinhada horas antes saía dali tratada como uma autêntica princesa, a maior das ironias. Mas mal sabiam eles que as revelações a caminho da nova casa mudariam para sempre o que eu achava que sabia de mim mesma. Os segredos do meu passado estavam finalmente a desvendar-se. Sentei-me no banco macio e confortável do carro de luxo, apertando a minha pequena mala com todas as forças. Tinha as mãos geladas. O meu coração não parava quieto. Saltava de um lado para o outro. Parecia que estava a viver uma vida que não era a minha. Há horas apenas, eu chorava baixinho, rodeada de pó e humilhações num anexo frio. Agora, estava acomodada no banco traseiro de um carro que valia mais do que a casa onde eu vivera, ao lado do homem que me tratava por menina. Virei o rosto para a janela tingida de escuro. A casa dos meus sogros ia ficando para trás no espelho retrovisor. Ver a dona Fátima, pálida e horrorizada, encostada ao portão, deixou-me com um nó no peito. Não sentia alegria ou vitória, sentia dor. O respeito que eles agora tinham por mim não passava de uma farsa baseada em interesses e propriedades. O advogado ia sentado à minha frente, examinando-me ocasionalmente de forma afável e respeitosa. Eu nem sabia bem que perguntas devia fazer. Finalmente, o silêncio quebrou-se quando ganhei fôlego e perguntei: Afinal, quem é o meu pai? Ele ponderou durante breves instantes e inspirou profundamente. Ele é o fundador de um gigantesco império financeiro, e a menina é a única descendente que lhe resta. Fiquei petrificada com a resposta. Era demasiada responsabilidade, demasiado peso para o qual eu não estava minimamente preparada. Eu era apenas a pessoa que comia os restos da festa e, do nada, descobrira pertencer ao topo da pirâmide. O choro regressou-me à garganta e perguntei num sussurro desesperado: Se é assim, por que é que passei a vida na miséria? O Dr. Silva adotou um olhar pesaroso, escolhendo as palavras com muita cautela. No passado, a sua mãe fugiu e escondeu-se quando estava grávida de si. O aperto no peito agravou-se. Fixei os olhos nele, ouvindo a história que a minha mãe sempre me tinha escondido. A família alargada do Sr. Henrique não aceitou a união deles. A sua mãe preferiu desaparecer para a proteger e criá-la sozinha. Chorei baba e ranho. Naquele preciso momento, as peças do puzzle sobre o porquê de a minha mãe andar constantemente exausta e abatida encaixaram. Tinha suportado um fardo colossal sem pedir ajuda a ninguém. O advogado prosseguiu: Mas o Sr. Henrique nunca parou de tentar encontrá-la, nem por um dia. Fiquei inconsolável. Cresci a julgar que não era querida ou amada por um pai, quando na realidade ele tentara encontrar-me incessantemente.
Fechei os olhos e rezei pela alma da minha mãe. Se ela aqui estivesse agora, talvez esta dor não fosse tão lancinante. O motorista acelerava pelas principais autoestradas que ligavam a cidade aos luxuosos subúrbios. E à medida que a distância aumentava, as lembranças cruéis dos últimos 5 anos atormentavam-me. Os desprezos, os sorrisos desdenhosos, as noites de choro contido. Mordi os lábios para disfarçar o soluço. Só ali percebi que gastei tempo precioso num lugar que apenas me envenenou. O telemóvel vibrou com estrondo. Era uma chamada do Tiago. Fiquei especada a olhar para o nome dele no ecrã brilhante. Vários segundos passaram sem que eu mexesse um músculo. Lentamente, pressionei o botão de aceitar chamada. A voz do meu marido exalava puro terror. Leonor, onde é que tu estás? Fitei as montanhas lá fora e murmurei frouxamente. A caminho. Ele suplicou de imediato. Volta para trás. Por favor, volta. Nós precisamos de falar. As minhas lágrimas molharam-me a cara de novo. Era preciso ser filha de um milionário para que ele sentisse medo de me perder. Soltei um pequeno riso banhado de mágoa. Quando eu estava deitada no chão da arrecadação a chorar, tu não quiseste falar comigo. O Tiago calou-se do outro lado da linha, e aquele silêncio foi a prova definitiva do meu argumento. Respirei fundo. Estou cansada, Tiago. E desliguei-lhe a chamada na cara. Comecei a tremer sem controlo. Pela primeira vez agira por mim, mas o corte era violento, afinal. Ainda amava o homem que me desiludiu. Momentos depois, os imponentes portões de uma propriedade sumptuosa em Cascais abriram-se de par em par. Prendi a respiração. Era um palácio rodeado por jardins grandiosos, infinitamente maior e mais rico que a vivenda da minha sogra. Senti um arrepio pela espinha abaixo. Nunca imaginei sequer pertencer a uma fração desta realidade. O carro imobilizou-se lentamente na rotunda empedrada, e antes de o motorista abrir a porta, o advogado mirou-me com solenidade e brandura. Menina Leonor. Esperou um segundo. O senhor Henrique esperou por este dia durante toda a vida. A pesada porta dupla de carvalho da mansão abriu-se devagar, e eu ia prestes a descobrir que este reencontro iria virar a minha vida a 180 graus. A minha sogra sofreu uma metamorfose súbita. Imobilizei-me perante a porta gigantesca de entrada da propriedade, tentando encontrar ar. As minhas mãos gélidas suavam, observando boquiaberta a riqueza do local. Candelabros de cristal resplandecentes, pé, direito infinito e obras de arte nas paredes de uma habitação digna de reis. E, de facto, tudo isto parecia surreal. O doutor Silva, ao meu lado, fez um gesto elegante com o braço. Entre, por favor, menina Leonor. Engoli seco. Os meus pés pesavam toneladas. Custava-me crer que nada disto fosse imaginação. Logo à entrada, um grupo de empregados curvou-se gentilmente. Seja muito bem-vinda, menina Leonor. Apertei o peito. Habituada que estava a ser enxotada e tratada abaixo de cão, receber aquelas mesuras trouxe-me as lágrimas aos olhos. Fui caminhando devagar, atravessando corredores suntuosos até a imensa sala principal. Lá, ao fundo, num ambiente acolhedor junto à lareira, divisava-se um senhor numa cadeira de rodas. Cabelos grisalhos e raleados, postura frágil pela idade, mas, assim que os nossos olhos cruzaram, algo muito poderoso atingiu-me. Era o primeiro ser vivo em que vislumbrava exatamente as minhas feições. O homem levantou-se debilmente, amparado pela cadeira. Tinha os olhos a nadar em lágrimas que transbordaram antes sequer de pronunciar uma palavra. Filha. E no segundo em que ouvi isso, os meus soluços estouraram pela sala inteira. Aquela única palavra operou um milagre ao acalentar anos de frio e abandono na minha alma. Antes de balbuciar qualquer coisa, ele aconchegou-me num abraço que quase me desfez o coração, chorando compulsivamente e a tremer imenso. Perdoa-me, minha filha, perdoa o teu pai. E eu soluçava mais forte. Tinha passado a infância a interrogar-me, porque não tinha o direito de ter um pai, e ali estava ele, desesperado a pedir-me desculpas e a preencher esse vazio gigantesco. O pai procurou por vocês por toda a parte, a vida inteira. Fechei os olhos, devolvendo-lhe o abraço com toda a força e chorando as mágoas nos seus braços. Desde o falecimento da minha mãe que eu não conhecia o significado de família, algumas horas volvidas,
Dei por mim instalada numa suíte opulenta, focada através da grande vidraça panorâmica, sem ver rigorosamente nada. Os acontecimentos eram demasiados, a reviravolta abrupta demais. Ainda mantinha no corpo o vestido modesto e desprezado do Natal. A cruel ironia? Ninguém ali, naquela mansão imponente, parecia reparar nisso ou menorizar-me. Do nada, o meu telemóvel desatou a vibrar histericamente na mesinha de cabeceira. Surtos de mensagens bombardearam o meu ecrã. Vinham da Dona Fátima. Tive um sobressalto ao ver o conteúdo de todas elas. A sogrinha pede-te imensa desculpa. Não guardes rancor. Vem a casa para podermos conversar melhor. O meu pranto não teve fim. Só esta manhã aquela mulher despachava-me com berros e nojo. Agora enchia-me de doçuras. Mais mensagens pululavam no visor. A mãe não disse aquilo por mal. A mãe tem tanto orgulho em ti. Sorri cinicamente, de dor e desilusão profunda. A tardia demonstração de afeto metia-me repulsa. Sacrifiquei 5 anos da minha existência sem provar um grama do tal afeto dela. Ofensas, desprezos e olhares cortantes preencheram-me a vida. Mas quando lhe cheirou a heranças e influência, tudo virou algodão doce. Voltou a chatear por chamada de voz. Fixei o número por momentos e acabei por pressionar o botão verde muito lentamente. A Dona Fátima soava em histeria misturada com choro. Leonorzinha, filha, aquela forma repentina e carinhosa de me apelidar, só agravou o desconforto que eu sentia. O choro dela não passava de uma atuação lamentável. A tua sogra fez tudo mal. Perdoa-me. Estou tão arrependida. Voltei a chorar de pura frustração e tristeza. Ansiei escutar aquelas palavras desde que pus os pés naquela casa, mas agora elas eram ocas, não continham emoção autêntica. Fechei os olhos e retorqui no meu tom mais pausado e calmo. A Dona Fátima não quis saber disto quando eu chorava de desespero naquela arrecadação imunda. Os lamentos dela fizeram-se ouvir ainda mais dramáticos no auscultador. Sentia nela a aflição da derrota e o desespero com as repercussões das próprias atitudes. Gaguejava sem parar. Estou envergonhada, couse amarimboneada. Tenho um pavor imenso de ficar sem ti. Congelei por completo. Ela revelara, numa nesga de honestidade, o real motivo. Não era de mim que tinha medo de ficar sem, mas sim da magnata em que me tornei. A mulher indigente nunca lhes importou. Gravei a voz dela, respirei e disse: estou esgotada, Dona Fátima. Pausei para conter a falta de ar. Estou esgotada de servir de tapete para limparem os pés. Desliguei-lhe a chamada bruscamente, chorando muito baixinho. Naquele mesmo momento, enquanto as minhas lágrimas salgavam os lençóis de seda novos, eu não sonhava que, no domicílio da minha sogra, o Tiago estivesse a bater no fundo. O meu marido tomara finalmente consciência de que a mulher humilhada que desprezava era o pilar do seu mundo, mas o pânico apoderara-se dele. Naquela noite, fechei-me na sumptuosa suíte preparada pelo meu pai. Uma pequena lâmpada de presença iluminava timidamente, e a chuva miudinha fustigava a varanda vidrada de forma suave. A minha mente era um furacão turbulento com os factos das últimas 24 horas. A arrecadação, o rebaixamento público, a carrinha de luxo, o pai biológico formidável e o terror da família do Tiago. Parecia tudo incrivelmente precipitado e confuso. Encolhida no meio de uma gigantesca cama luxuosa, fitei o horizonte escuro em silêncio absoluto. Doía-me tudo por dentro. Pese embora a minha vida ter atingido o auge do esplendor patrimonial, os estilhaços das mágoas permaneciam fincados a ferro e fogo. De chofre, o ecrã do meu telemóvel cintilou, indicando chamada do Tiago. Olhei inerte para aquilo, como se o visor fosse radioativo. Por fim, sem pensar muito, aceitei. Estou. Silêncio por parte dele, até que a voz, agora abafada e suplicante, sobressaiu. Já. Já comeste alguma coisa? Fechei as pálpebras, combatendo a vontade de chorar, já que em 5 anos raramente se tinha importado com tais ninharias. Respondi friamente. Já almocei e jantei. O compasso de espera retornou e a sua voz desceu de decibéis para quase um gemido. Tenho tantas saudades tuas. O peito tornou-se minúsculo. A verdade indesmentível era que a sua versão apaixonada de outrora permanecia gravada na minha memória. No entanto,
Cada passo que ele dava para me resgatar acionava em modo instantâneo a visão das prateleiras empoeiradas e sujas do meu calvário natalício. No momento em que fechei os olhos para absorver a dor, percebi o pranto descontrolado do lado dele. Um choro penoso e sofrido que eu desconhecia em absoluto nele. Regressa a casa, peço-te, soluçava com agonia. Admito a minha falha. Senti as lágrimas cederem pelo meu rosto, admitindo pela primeira vez que as suas palavras brotavam agora da mais genuína dor do coração. Infelizmente, uma epifania que se manifestou tardiamente. Mordi o lábio trêmulo. Onde andavas tu, Tiago, quando eu suportava aquele achincalhamento vil na mesa de consoada, e as lágrimas escaparam-se-me de novo? E onde ficaste tu, quando me deitaram naquele chão miserável? Os lamentos do Tiago intensificaram-se de modo insuportável. Senti no ar a constatação de que ele já suspeitava do desfecho irremediável. Titubeante e engolindo secos repetidos, confessou: sempre presumi que a tua paciência seria eterna e não cederias. Aquelas sílabas cortaram a minha alma como lâminas. Ele esticara a corda e acomodara-se nas minhas humilhações, achando-me incapaz de agir. Soltei uma gargalhada lacrimejante e dorida. Sim, porque eu venerava o chão que tu pisavas. O amor imenso prendeu-me. Rebentei em soluços de desgosto. O amor a que me submetera deixara apenas chagas permanentes no meu corpo. O meu marido arrastou as desculpas 1000 vezes. Quebrou a voz repetidamente, mas a empatia que eu já nutria esgotou-se em mim, por me sentir morta e fossilizada. Ao bater suave na porta, abri os olhos esfregando o choro e disse: pode entrar. O meu pai despontou com suavidade no olhar de pena. Afligiu-se perante o meu estado desastroso, interrompi prontamente o telemóvel e limpei a cara. O senhor Henrique adivinhou sem perguntar. Sentou-se calmamente ao meu lado no leito. Ainda morres de amores pelo rapaz, não é verdade? Os olhos lacrimejaram-me instintivamente. Acertara-me na mouxe. Esmaguei a bainha do edredão entre os dedos e balbuciei, conformada: amo, mas estou retalhada por dentro. As mãos grossas do meu pai afagaram a minha cabeça delicadamente, e aquele miminho partiu as escassas defesas que me sobravam. Décadas de privação de afeto de um progenitor resultaram naquilo. O meu pai suspirou e filosofou meigamente. A mulher que transborda serenidade e resignação habitualmente transporta os ferimentos mais fundos. Escondi a minha cara no peito acolhedor do homem que me gerou e pranteei desconsoladamente, como só ele, naquele dia miraculoso, compreendeu e assimilou o meu desalento profundo. O meu pai afagou os meus cabelos longamente. O pai nunca mais vai permitir que retornes à prisão que te oprimiu e amesquinhou. A minha respiração cessou momentaneamente. Pela primeira vez tive noção de um escudo protetor para com a minha vida. Mas no lar de Dona Fátima as coisas escalavam, porque o meu marido decidira invadir e forçar um ultimato presencial. Sem avisar, ele avançava na madrugada com propósito. Os ponteiros caminhavam pela madrugada. A invernia não abrandara em nada as bátegas fortes nos enormes vidros. Estava refastelada pós-pranto, amparada por aquele pai. Pela primeira vez na eternidade, alguém zelava pelos meus receios e medos. Não apelava à resiliência nem à cedência imposta, mas acariciava a minha autoestima dilacerada. As suas carícias desmantelaram definitivamente qualquer resguardo de indiferença. Esfreguei o rosto nas mãos dele, choramingando. Não aguento mais, paizinho. Estou a definhar a força de ser a guerreira silenciosa. Ele segurou as minhas mãos de imediato. A mágoa por presenciar o colapso nervoso da sua pérola preciosa, recentemente reencontrada, não parava de crescer. O silêncio que se instalara rasgou-se bruscamente, escutando-se ruídos caóticos no piso inferior. Curiosa e aflita, direcionei as vistas. Entretanto, uma empregada surgiu apavorada, batendo subtilmente. Com licença, senhor Henrique. Menina. O cavalheiro que compareceu ao portão diz. Alega ser esposo da menina. O coração deu um salto estrondoso. Pressentia que Tiago bateria à porta in extremis. E, conforme suspeitava, a criada secundou. A postura dele evidencia ansiedade incontrolável. A expressão do meu pai adquiriu rigidez férrea. Levantou-se impavidamente, virando a atenção para a minha escolha. Tens disponibilidade para o enfrentar?
As borboletas gesticularam desenfreadamente no interior, a balança equilibrava partes equilibradas de mágoa incurável e de resiliência sentimental. Acenei que sim, lentamente, e pus-me de pé, descendo devagar a espantosa escadaria imperial. Encontrar Tiago alquebrado no patamar majestoso, todo empapado da tromba de água e num estado físico medonho causou estragos. Estava de cabelo hirsuto, a vista baça e encarnada, e surrealmente o vestuário era idêntico à fatídica manhã de Natal. Desceu sobre mim em soluços pesados ao topar-me na descida. O seu desespero entorpeceu todos. Paralisei instintivamente a uma distância higiênica dele. Temia que o toque derretesse o meu gelo com falsas esperanças. Tiago deslizou sorrateiramente rumo a mim, em plena recessão majestática de Cascais, arrojou-se de joelhos ao soalho, suplicando: "Dá-me o teu perdão." Pela primeira vez na ligação, testemunhava este marido alheio encurvado aos meus tênis. Lágrimas saltaram em catadupa porque ele pronunciava a frase desejada por demasiado tempo. Porém, o frasco onde depositava o perdão rachou até esgotar-se totalmente. Agarrou as pontas dos meus dedos encharcados. Tive uma falha, procedi que nem cobarde medroso. Verti pranto com ele, cimentando o muro com o pai no resguardo da sombra, a digerir as desgraças. Fixei o meu cônjuge minuciosamente. Extrapolei anos amordaçados de pancadas sem mão para fora daquele salão. Eu jazi naquela enxovia escura. Engasguei. "Tu não tugiste nem mugiste", subiu o registro chorosa e histérica. "A tua tribo pisoteou-me os ossos. Ficaste nulo." O Tiago sucumbiu ao soalho urrando. Rompi os ligamentos retidos aos escombros. Fui um cão leal aos teus. Preferi o jugo do que o fim do romance. Por que raio renegaste a tua protetora? Silêncio pesado. As exalações sonoras das minhas vias aéreas ressoavam pelo teto requintado. Confessava perante a assembleia as trevas sofridas. Ele martelava o externo angustiado, a cara totalmente corrompida pelo suplício. O pavor à minha mãe acobardava-me. Não queria contrariar-lhe os desejos. Atirou ele num fio de voz trêmulo. Aquilo arrancou-me um rasgo de ironia choramingona, um sorriso rasgado por tormenta. E eu que desbaratava fantasmas e medos solitária pela tua causa, tiveste fobia a uma proteção trivial? Balancei de oposição em direção contrária. Não preciso de homem apetrechado por tostões, Tiago. Carecia visceralmente de um escudo de homem com fibra. Tiago perdeu faculdades perante o meu ditame irreversível. Os prantos dilaceravam mais. Ele teve a luz ao desvendar a montanha de calamidade passiva no currículo do lar. Subitamente, o meu pai marchou célere e posicionou-se firmemente em face do sujeito vergado no soalho com um raio visual de desprezo. "Nestes anos a fio", interrompeu gélido, "a que categoria pertencia a minha filha nesta ditadura familiar? Afinal, senti desabafo porque, desde sempre, ninguém reivindicava, com punhos cerrados e fúria paterna, a minha honra arrastada por sarjetas." O genro aninhou a estrutura corpórea envergonhado das barbaridades perante a questão mortífera do sogro e acobardou-se de vez no mutismo. E naquela intempérie negra, longe estaria de decifrar. Que o raiar do sol agendará a vinda da tempestade suprema sob a tutela do senhor Henrique e que a vergonha colossal engoliria o clã do meu marido. Um turbilhão humilhante em catadupas. Na despontar da aurora, o cenário ruidoso de Dona Fátima acordou infestado de apreensão. De forma incomum, pularam todos ao raiar com medos avassaladores da retribuição cósmica, a reboque das surpresas recém-descobertas das linhagens aristocráticas que ocultara. O pesadelo virou calamidade, porque o próprio genitor resolveu bater-lhes a cancela furioso. Estagnada no sofá de cabedal de trás na limusina, com o meu pai fitando lá para fora. Dedos enregelados e atônita pela inusitada digressão matinal, regressando às memórias traumatizantes, num prisma impensável que parecia surreal. O lar onde banhava em escombros miseráveis apossava-se de formalidade extrema e recebia a menina aos trambolhões com sorrisinhos patéticos e redentores. Paragem brusca rente aos rodapés exteriores das lajes, os rostos expectantes empilhavam-se todos colados à cancela, com proeminência fulcral da sogra extremosa e pálida,
remexendo vestes para embelezar o embuste descarado. Cunhados aterrorizados incapazes de defrontar os faróis ofuscantes do bólide ou a silhueta real lá de dentro. Chofer de punho impecável abre a blindagem. Pai pisa o alcatrão e transfigurou de imediato as vibrações. Sobriedade temível com elegância feroz. Acompanho-o desapegando-me do conforto do jipe e piso as poças. Calafrios estagnaram porque regressam no cérebro a barraca tristonha das vassouras e os rebaixamentos da estima nos porões vergonhosos. Dona Fátima rompeu trincheiras precipitada, sorrindo nervosa. Venham acomodar as vossas excelências ao quentinho. Fixei nela, nauseada pelas recordações da porta das traseiras ontem, a destempo e do exílio noturno nas pocilgas. Pelo contrário, agora esvoaçava de tapete rubro. Pai divagou na panorâmica singela circundante, entoando timbre assombroso, mas assertivo a metros dali. Pelo que me relatou a minha filha, é no quartinho do entulho, o local da hospedagem noturna provida aos meus. Silêncio gélido fuzilou tudo. Ninguém replicou. Dona Fátima escangalhou a palidez nas bochechas e abrandou ombros num fardo pesadíssimo e atroz. Senti neles os odores de embaraço extremo varrendo orgulhos de pacotilha. O timbre do fundador das indústrias reduzia os pecadores e descia de harmonia. Penei vales sombrios atrás da herdeira. Olhos matadores de precisão cortante. Encontrada que estava, vossas excrescências transformaram-na nas lides em criada da choldra. Reagi chorando a cântaros. Uma lufada reconfortante sacudia uma avalanche e alguém ripostava a minha honra defenestrada da noite para o dia. Alguém agredia sem peias, sentindo as facadas infligidas ao meu eu, sofrendo a raiva por me reerguer imaculada do enxovalho. O orgulho desmedido de Dona Fátima quebrou barreiras soluçando a jorros. Acercou os braços, tremelicando o pranto num lamento estapafúrdio. Falhei a missão de protetora. Confesso a tremenda calinada e desconhecimento da sua posição. Cortada secamente de modo polido, sem falhas por pai rigoroso, o saldo bancário dita pouca utilidade. Acutilou. A base de raciocínio fundamental obriga ao seu respeito enquanto ser humano nobre. Os arrepios sacudiram-me vigorosamente. Tudo o que almejei era viver e conviver na bitola humana da igualdade, sem repúdios enojados em festanças. Tiago quebrou letargia e rastejou. Fisionomia fustigada pela agonia da ressaca chorosa durante a longa trovoada conjugal do dia anterior, encarou o ancião e gemeu. Toda a culpa recai em mim. Fracassei integralmente como guardião leal a ela. Recaí em espasmos novamente. A afirmação confessional chegou. Todavia, no crepúsculo final dos trâmites conjugais, e os recados pecaram demasiado extemporâneos face às feridas gravadas e incicatrizáveis. Cúmulo do despudor ruidoso da familiar de quinta, que ripostava jocosamente, agora sorria macaqueando a vergonha na plateia medrosa. Ai, mas que rábula! Fomos todos irmãos na paz do Senhor. Olhei no limite. A pessoa do riso rústico de outrora implorava salvação a quem ridicularizava de serva da taberna. E estourando numa gargalhada seca, fatiotei de um golpe a ilusão forjada dos que mendigavam agora. Ontem não merecia pão e circo dos nobres. Ontem prestava-me a pobretanas. O pavor de mudez apossou de todos os compinchas hipócritas. A refutação da factualidade falecera. A evidência vencia a farsa instalada. Dona Fátima esganiçou choradeiras infames, puxando garras tremendo os antebraços à nora amada. Rogo penitência eterna na miséria, nora querida. Desgraçaste a decência de uma sogra vil. Choraminguei igualmente, mesclando sensações tempestivas na fornalha existencial. Aspirei a harmonia nas consoadas sagradas do seio destas tradições seculares, trocando orgulho por fatias das migalhas afetivas. Todavia, a epifania chegava com a data de consumo invalidada. O progenitor envolveu o ombro no abraço de aço, murmurando doçuras paternais: levantemos âncora a destino certo. Arrancava dali enchendo sufocos emotivos pela pertença adquirida ao repouso e ancoragem sagrada depois da batalha triturante dos valores e desprezos das multidões mesquinhas que testemunhava de bico e garras. O carro negro abandonava.
A caravana que maltratou assistiu incólume e embaraçada a uma plebeia espezinhada ascender altiva e aprumada e descer na majestade e abandono. Fechei capítulos torturantes da crônica infame e traçava nova faina gloriosa de coroa restaurada, libertando-me da submissão com dignidade altaneira para refazer uma vida virgem que escondia fortunas no limiar dos mistérios em cascata. Eu tomei a grande decisão da minha vida. O carro ia afastando-se vagarosamente da moradia dos sogros. Encostada na pele do estofado dos traseiros, divagava atenta ao exterior, com a casa num espelho diminuto, encolhendo ao ritmo constante. Singularmente, a carga emocional mantinha densidade elevada na minha alma, rasgada pelas agruras suportadas e as humilhações de uma visita fútil preenchida por devoções vazias. Aterrei nestas paragens movida a ilusões, esforço esgotante na nora prestável e idolatrada buscando afagos reconfortantes, culminando invariavelmente nas pedradas, vergonhas e amarguras atiradas ao teto sem perdão, num poço infindável de vexames insanos. As minúsculas pingas cintilantes fluíram sem voz na janela lateral do habitáculo blindado e protetor. E a cara atenta ao meu lado reparou nisso, sem conversas rebuscadas, limitou a aconchegar. Dorsos de mão nas palmadas do afeto consolador, num acarinhar com os reflexos desmesurados, impelindo-me numa catarse libertadora. Muito guardei dos lamentos na cova isolada, reféns das submissões opressoras em tempos e eras prolongadas a absorver impacto sem ruído de protesto contido. Semanas voaram alavancadas das vicissitudes, com estabilidades a despontar. Fincava a vivência domiciliada na residência palaciana, no aconchego fraterno-paternal, desfrutando opulência em refeitórios farnéis imaculados, respeito emanado em qualquer quadrante. Algo insólito estorvava o repouso absoluto. A serenidade não colmatou e as moléstias espirituais não evisceram num curativo recheado de cifrões ou de conforto e prosperidade desmedidos no oásis resgatado. Noctívagas despertares recheadas pelo fantasma lacrimejante e atormentado num baú das visões macabras, acossada com memórias sombrias, a ecoar, a rir, desmedido de fora, a vergar nas vergonhas sem tréguas, na festividade maldita, em confraternizações fúteis e rústicas, num trespasse infeliz do matrimônio. Enjeitado, saudosa na essência, mas enfurecida pelo revés passional, nas tormentas recônditas, a dilacerar e fustigar sentimentos indeléveis no subconsciente, de mártir inconformada sem redenção da cólera ou do ódio. A interrupção ligeira na madeira ecoou e despertei, enxugando gotículas oculares, enquanto deparam com a fisionomia do dono, amparando um galão quentinho e fumegante, exibindo um trejeito cordial, mas compenetrado. Insônias a torturar as ideias matinais, sorri tênue. Encostado na mobília, pousou a louça ao meu lado, com uma fisionomia complacente sem julgamentos pesados. As lembranças do casamento flagelam sem remissão o córtex não é, Leonor? Recai em abismo aquático nas bochechas avermelhadas e, gesticulando franjas dos atoalhados, assumi em queixumes plangentes a verdade factual nua e crua, sem demagogias de vitimização. Embrenho-me nos novelos inexplicáveis da cabeça pai. Revolta cega, mesclada num rescaldo e efervescência das saudades, sem justificação. Solucei a miúde no desespero emotivo incontrolável. A sábia serenidade alisou crinas sedosas nos cabelos, atestando doçuras, com frases curadoras. Muitas das eras, a paixão é insuficiente, como único elemento na resistência de durabilidade, frase cravada nos neurônios, sentida no âmago intrínseco pela pura assertividade. Abstraía com a esperança que a tortura resultaria com paciências infindáveis, resultando o esboroamento irreversível da vida e da psique massacrada pelo sacrifício inglório até diluir num buraco fundo de desolação e nulidade interior, sem volta nem cura na desilusão trituradora que anulou a proteção. Egocêntrica de autopreservação, às vezes, mulher abnega em resiliência no resguardo amoroso do outro polo, de modo desproporcionado, esquecendo-se liminarmente dos cuidados de autopreservação basilar e felicidade intrínseca, referia a estoica lufada moralista dos sábios. E na realidade nascida para sacrifício,
Abominei as prioridades egocêntricas, zelando incansável as capelas caseiras, acobertando honras hipócritas com submissões em esquecimentos limiares dos valores pessoais, dilacerando os meus sem tréguas da degradação infligida nos calvários. Celular entrava em delírio ressonando com o ícone de Tiago nos displays visuais, enchentes repetidas numa azáfama nas comunicações e silenciadas nos escapes que me vi, sujeita no desterro para a reabilitação do orgulho abalado após meses extenuantes. Aguardei calada perscrutando e pressionei na aceitação para escutar rescaldo de gemidos do consorte estilhaçado pelo caos. Desejo ir pessoalmente confrontar no domicílio. Pulsos exaltados sem moderação, o monólogo prosseguia arrastado. Disseram os guardiões recusando visitas de acesso para as conversações. Fechei orifícios visuais num sufoco penoso, só com decibéis lancinantes que rasgavam dores que supunham sarar sem mágoa. Acabei compreendendo atrocidades com atraso abismal, Leonor, e nas amarguras queixosas gemia choroso. Destruí e repudiei o ser maravilhoso e imaculado, de ternura extrema. Do meu trilho caí no buraco, choramingando copiosamente com os ecos de confissões utópicas, escutadas num cronômetro extinto ou prescrito irremediavelmente de validade, na esperança moribunda. Exaltei lábios frouxos. Estou cansada. Estou estafada, Tiago. Fui saco de pancada, abnegando de tudo e aceitando culpas dos outros, chorei. A tormenta desatada agravou num tom de lamento atroz do parceiro, mas de repente despontava a lucidez incontestável, que torturava e aniquilava remessas de volta às humilhações dos patamares aviltantes do brio humano. Soprei um hausto longínquo estremecida, exalando as determinações primordiais na reviravolta vital num assomo colossal, desejo concretizar a separação definitiva. Absoluta inação e quebra no espectro auditivo parou momentaneamente nos segundos abismais das paralisações do orbe global, estrondo fulminante e devastador no soluço dilacerante, estourando pavor e desespero de receios finais concretizados nas trevas irreparáveis, sem regresso do sujeito arrependido nas penitências da perca efetiva de alguém precioso. O meu choro amparado e a súplica desbaratada implorava com estrondo. Imploro, suplico-te, não cortes de vez. Ar aperto, doloroso recai nas aflições sentidas inversamente quando eu receei e implorei, aguentando tudo humilhações atordoantes. Só pavor da desgraça rompente, mas calei submissões e resguardava as vontades nos omissões amargurados, sem fim. Cerrei telefone choroso exalando, não o afasto para ferir. Recato o meu eu nos salvamentos interiores, para a vida não desmoronar. Desatou Tiago no abismo final, perante afogamentos e sentenças com perdas totais de autoestima, em priorizações, sem conta para garantir relacionamentos que mataram as raízes de mim. Termino a conversa, esmurrando desígnios trágicos nas preces da mágoa, por não extinguir as faíscas da veneração ou atração carnal que arrastam nos caminhos escabrosos das vivências fúnebres de emoções em tormento vivo, que mortificam num suplício permanente no fundo da alma, do amor suicida e inútil para resistir. Acomodou abraços reconfortantes que resgataram a ausência da palavra verbal, absorvendo nas preces soluçantes, amparadas pelo Pai, carinhoso no colo, despojado pela primeira vez de opressões nas liberdades resgatadas, para meu próprio consolo da cura. E nas vivências passadas da superação, recuperei resiliência e afilhei incumbências coadjuvantes ao mentor, sem recusa de conselhos dos súbditos em vassalagem, reverenciados em estatutos, resguardados em palácios sumptuosos, resgatando autoconfiança, perdidas nas escuridões, sem regresso num mundo glorioso, abnegando nas aflições pretéritas, com escombros dos celeiros arrumados, nos entulhos de poeiras das confraternizações esquizofrênicas, regozijadas na amálgama da festividade. E a ferida incumbia latejar perene, sem apagar nas lembranças indeléveis de indignações vividas com sorrisos amarelos e zombeteiros de desprezo encolhidos nos salões, nas chagas de desamparos avassaladores e culpas interiores.
pelo repúdio do desapego romântico, estagnando no limbo do desespero ou ressentimento conturbado, que acicatava ódio na resistência de desamor absoluto ou ressentimento definitivo que curaria da fatalidade amarga. Nas tardes frouxas pós-expediente, regressei e fui avisada da criadagem de um ser trêmulo, implorando no átrio com hesitações nas apresentações. Franzi testa aturdida marchando de ímpeto, paralisei nas passadas e fitei solidão da Dona Fátima, com o esqueleto fisionômico carcomido, abismado, nas humilhações desgovernadas, sem escrúpulos e, arrojou-se soluçante e estridente na plateia, cometi abominações cruéis na ofensa desmesurada na filha que acolhi, chorei perplexa e avassalada, sem esperar contornos drásticos da matriarca destruída, cravou patas desesperadas, chorando histericamente abalada e suplicante. A solidão fuzilou as divisões habitacionais na ausência e caí nostálgica, com a verdade submetida de dedicação constante, escrava, submissa nos preparativos matrimoniais abnegadas, de resingas contínuas, perante esquecimentos latentes das prioridades caseiras sem gratidão. O meu herdeiro desfigurou, transformado nos recantos caseiros, em penúrias lamentáveis, sem auto-recriminação nas mortificações que estilhaçaram os encantos da existência matrimonial. Fixou súplica humilhada de aflição, implorando resgate de salvação em agonia desesperada. Eu suplico o regresso aos lares, por favor, e nas enchentes anteriores. Mergulhei e assentiria, ao ceder aos recados, amáveis, sem condições, perante submissão subserviente, na minha ressurreição evolutiva, sem recusas da compaixão, num gesto apaziguador redentora, sem desvarios emotivos da condescendência. Eu dou-lhe absolvição de mágoas, perdoo na íntegra a minha sogra, rasgou alívio nos esgares chorudos do abismo maternal, na minha salvação, das cordas oprimidas soltas, e prosseguiu com a firmeza da mulher reconstruída e irrevogável, no patamar definitivo da resiliência, sem retornos. Embora recuse retroceder e voltar a percorrer veredas fúnebres de rebaixamento dos meus brios, eu assumo orgulho redimido com amor e paz no meu âmago recém-curado do purgatório de vida vil. Dona Fátima afogou o choro, recobrindo dissimulações faciais, escondendo o pânico de humilhações, sem apelo nem agravo nas falências do embuste moral que desvendou fatalidades amargas da lição de punição kármica, dos desprezos cobrados a posterior na ausência de presenças valorizadas tarde demais, sem cura ou regresso irremediável. Assisti num varandim contemplando luminárias metropolitanas, em brisas notívagas friorentas, mas pacificadoras nos peitos calmos e reestruturados, sem dor aflitiva da farsa contida na superação milagrosa, a desvanecer as lágrimas dos prantos. Nas lixeiras desoladoras, salvando o estandarte e altivez do refúgio, reerguido num apelo a virtudes incólumes do heroísmo discreto da servidão espezinhada, convertida em grandeza inigualável. Às vezes o apreço e honra almejam valorizações na extinção de resgates irreparáveis dos horizontes desvanecidos na distância eterna. Se estivessem nas minhas circunstâncias, consentiriam os recuos de reconciliação de família perversa e infiel nas provações ultrajantes de humilhação extrema, registrem desfechos e considerações nos apartados redigidos dos comentários da plataforma digital, sem hesitações, para divulgar curtidas amáveis e assinaturas dos subscritores para a contemplação de futuras epopeias dramáticas e sentimentais. Dos romances tempestuosos conjugais, passíveis de prantos e angústias desabafadas nas nossas crônicas audiovisuais destas paragens no nosso canal ilustre. Rosto chorando aos prantos.